Depois de 5 anos fechado, o Teatro Castro Mendes, em Campinas, reabriu as portas para o público. A reforma custou mais de 10 milhões de reais. O maior teatro municipal da cidade ganhou nova fachada. Moderna, mas com traços que remetem à importância da linha férrea. A praça foi toda restaurada. Os bancos foram retirados. A plateia do novo Castro Mendes conta com 770 lugares, incluindo poltronas adaptadas para obesos e deficientes que ainda não foram instaladas. Mas para chegar até esse ponto foram vencidas muitas barreiras. A obra, orçada a princípio em 7 milhões, passou de 10 milhões de reais. A gente teve projetos de acústica, toda a iluminação e sonorização são importados, então a gente tem convicção de que a gente está entregando o melhor dentro, obviamente, das possibilidades para a cidade. Depois de ter a inauguração remarcada, a cidade que estava órfã de teatro abriu as portas, mas sem alvará. A vistoria do Corpo de Bombeiros foi feita horas antes da abertura. Desta vez, a Prefeitura não teve tanto rigor como tem tido com empreendimentos privados. Nós temos que nos ater ao fato de estarmos inaugurando, após 6 anos, um teatro que estava fechado. Não é um papelzinho que vai maximizar o problema e minimizar a questão da inauguração. O laudo emitido apontou algumas pendências. O que nós precisamos agora é adequar a questão administrativa. Temos várias coisas que ficaram para trás, mas são serviços que nem um pouco interferem no andamento do teatro. Por um telão, os moradores puderam acompanhar a movimentação de dentro. Uma reestreia marcada pela presença de autoridades e pessoas ligadas à arte e cultura de Campinas. Uma verdadeira noite de gala. A Sinfônica, sob regência do maestro Vitor Hugo Toro, apresentou peças de Carlos Gomes. Nós precisamos de pelo menos um lugar digno para a Orquestra Sinfônica se apresentar, para os nossos grupos de dança, para os nossos grupos de teatro. Estávamos sem nenhuma casa da cidade, porque temos algumas salas, mas não são da Prefeitura. Com a inauguração do Teatro Municipal José de Castro Mendes, resta outro desafio para o próximo governo: a restauração do Centro de Convivência Cultural, interditado pelas más condições. Vamos buscar parcerias para resolver o problema, mas que o Centro de Convivência, que tem uma identidade com a história de Campinas, continue sendo um equipamento do povo de Campinas. A Prefeitura de Campinas informou que está tomando providências para cumprir todas as exigências do Corpo de Bombeiros. Ainda segundo a administração, a Defesa Civil fez uma vistoria para comprovar que as pendências não comprometem a segurança do prédio nem oferecem riscos para os frequentadores. O corpo de Oscar Niemeyer vai ser enterrado amanhã no Rio de Janeiro. Famoso e respeitado no mundo todo, o arquiteto que morreu ontem à noite aos 104 anos deixou sua marca em Campinas. O edifício Itatiaia, construído na região central da cidade há mais de 50 anos, foi o primeiro projeto de Niemeyer para um município do interior de São Paulo. Visto pelos profissionais da área como o pai da arquitetura, Oscar Niemeyer transformou as linhas retas das construções em formas mais torneadas. Com traços ousados, as criações do filho do modernismo, como o Itamaraty, o Congresso Nacional e a Praça dos Três Poderes, impressionaram o mundo todo. A morte do arquiteto nesta quarta-feira, 10 dias antes de completar 105 anos de vida, deixou uma lacuna. Entre as obras que ainda poderiam ser concretizadas está a de um teatro em Campinas com 1.500 lugares. De acordo com este professor de arquitetura da Unicamp, o espaço seria usado para interpretações de óperas do maestro Carlos Gomes, mas a morte do prefeito Toninho, no dia 10 de setembro de 2011, paralisou este sonho. O arquiteto Oscar Niemeyer disse que viria a Campinas, apesar de o Toninho ter me levado até a porta do gabinete e ter dito: conseguimos, professor, conseguimos. Ele viria a falecer naquela mesma tarde.
Depois disso, a prefeita Isalene Tiene, que assumiu o cargo, até se interessou pelo projeto, mas com custo de aproximadamente 14 milhões de reais, o desenho do futuro Teatro Carlos Gomes ficou apenas nos riscos de Niemeyer. O arquiteto assinou obras que foram construídas em várias partes do mundo. Aqui em Campinas, ele também deixou a sua marca. O edifício Itatiaia foi desenhado pelo arquiteto na década de 50. O prédio, que tem 15 andares e 60 apartamentos, foi tombado em abril de 2011. A estrutura do edifício, ela foi muito bem pensada, de tal maneira que o edifício não tem vigas. Ele tem na parte de baixo uma espécie de estrutura com cogumelo, que se chama, não é? E que distribui na própria laje toda a carga que vem de cima e escorre pelas paredes laterais do edifício. Do lado de fora, o diferencial do prédio fica na parte de trás, cheia de curvas. Tem ainda tiras de alumínio, idealizadas para evitar que a chuva e o sol batam nas janelas. Os moradores dizem que o imóvel desperta a curiosidade de muita gente. Primeiro todo mundo pensa, ai, posso ir lá olhar? Todo mundo quer vir conhecer, todo mundo quer, fala do Niemeyer, nossa, Niemeyer. O prédio sempre recebe visitas, principalmente de estudantes de arquitetura. Quem vive aqui sabe da importância desse patrimônio e está sempre cuidando de tudo. Os moradores daqui, eles não medem esforços e nem, dinheiro para manter a obra sempre valorizadas. Estas foram as notícias de hoje. Você fica agora com o Jornal da Band. Uma boa noite e até amanhã.